perseverar para sobreviver. A perseverança gera o respeito e diminui tremendamente a moral do adversário. Você sabia? Quanto mais o inimigo investe contra a sua vida, quanto mais as pessoas tentam te derrubar, te fazer parar, e você mostra uma resiliência, você tem um poder de reação, isso vai fazendo com que o seu adversário vai baixando a moral, vai perdendo com isso aí, né, a sua credibilidade. Então perseverar, aqui dentro dessa introdução, ela é extremamente importante. Para quê, pastor? Para baixar a moral do seu inimigo, do seu adversário. Quanto mais ele investe contra você, mais você avança. Quanto mais tentam fazer você parar, mais você continua. E é esse aqui que é o segredo, ok? A perseverança é um período transitório antes da vitória. Essa é a verdade. A perseverança é um período transitório antes da vitória. Antes de você conquistar o seu pódio, antes de você vencer, você não pode desistir. Muitas pessoas ficarão surpresas um dia, que estavam tão perto de conquistar a vitória, tão perto de conquistar o seu objetivo, quando elas simplesmente lavaram as mãos e desistiram, foram embora, jogaram a toalha. Então a perseverança é uma semente implacável que desbloqueia a colheita de uma recompensa. Ok? Vou descodificar. O seu sucesso ou as suas dores, as suas lutas são resultado que vão te dar para você vitória. Ou seja, você é o resultado de todas as lutas, adversários, inimigos que você venceu. Por quê? Porque não parou, não deixou de perseverar. Lembra de Josué e Caleb, que perseveraram em servir ao Senhor? É o que nós devemos fazer. Todo guerreiro precisa entender esse poderoso estudo dessa noite aqui de hoje, e eu quero começar a te abençoar da seguinte maneira. O primeiro ponto, dentre os 7 que eu quero te mostrar sobre perseverança, passando essa introdução, por que você tem que perseverar? Porque quanto mais você insistir, quanto mais você batalhar, menos moral o seu inimigo vai ter. Ele vai ficar louco. Poxa, eu estou lutando, eu estou caluniando, eu estou difamando, estou puxando tapete, estou armando situações. Essa pessoa não desiste, ela não para, ela é um incansável. Então eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas incansáveis, para pessoas que não desistem, para pessoas que não param diante das adversidades nem dos obstáculos, mas elas avançam para a glória de Deus. Amém? Então o primeiro ponto é que Deus está continuamente avaliando as suas reações. Anote isso aí. Deus está continuamente avaliando as suas reações. Querido, olha, nós não perdemos uma briga, nós não perdemos uma discussão no ataque. Nós perdemos na reação. É como nós reagimos à batalha. A maioria das pessoas está prontas para irem à guerra. E elas vão, mas elas não se preparam para o contra-ataque. E é no contra-ataque que a gente costuma perder uma partida. É no contra-ataque que a defesa é pega de surpresa. É no contra-ataque que nós somos surpreendidos. Então Deus está analisando nessa noite, Deus está avaliando como você reage diante das adversidades da vida. O que Deus faz? Deus permite situações na nossa vida, lutas. Foi Deus que permitiu aquele Golias ali no vale afrontando o exército de Israel. Por quê? Para analisar qual seria a reação daqueles homens, daqueles guerreiros, qual seria a reação e a atitude de Davi. Então entenda que as lutas que Deus está permitindo na sua vida é simplesmente para que Ele possa avaliar como você as enfrenta, como você consegue, como você se desvencilha delas, como você reage diante das adversidades. Desculpa. Olha bem. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, a Bíblia diz assim:
Digo-vos que de toda palavra frívola, ou seja, palavra sem importância, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. Então, o que tem a ver? Tudo. Nós estamos falando de quê? De reação. Então, vamos parafrasear o texto. Olha bem, digo-vos que de toda reação sem importância, toda reação que você tiver para uma situação que não foi importante, que você está dando atenção demais para bobagem, tempestade em copo d'água, é aí que você perde. E é ali que Deus está avaliando. Nós estamos jogando tanta palavra inútil fora, estamos falando tantas coisas sem que não acrescenta nada. É triste você olhar para determinadas pessoas que chegam numa certa idade e quando elas abrem a boca, de 10 palavras você não aproveita uma. É triste isso. Então, o que nós estamos analisando aqui? Deus está continuamente avaliando a minha reação diante das adversidades da vida. As adversidades é para Deus analisar. Eu quero ver como ele reage àquilo. Eu quero ver como ele vai tratar aquela situação. Vamos ver se ele amadureceu. Vamos ver se ela está pronta. Vamos ver se eu posso levar essa pessoa para um outro nível. Vamos ver se eu posso promover essa pessoa agora. E aí, quando a gente reage contrário aos princípios da palavra, contrário ao propósito e o projeto de Deus para a nossa vida, o que acontece? Nós, ao invés de avançarmos, nós vamos retroceder. Então, aqui em Lucas, no capítulo 21, versículo 2 ao 4, olha o que diz a Bíblia. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía do seu sustento. Todo o seu sustento. Agora, o que Jesus analisou aqui? A reação daquela mulher, a atitude que ela teve. Então, Deus está continuamente avaliando a nossa atitude, as nossas motivações, porque tem muita gente fazendo a coisa certa, com a motivação errada. O que Jesus estava dizendo, vocês estão dando o que está sobrando. Ela deu tudo o que tinha. O que Deus analisou ali foi a atitude pelo qual faziam. A motivação pelo qual fazia. Fazer para Deus algo que não me custe nada foi o que Davi disse, eu não quero. Quando foi comprar alguma coisa para Deus, o cara falou, Davi, o terreno aqui, essa terra, essa propriedade é para quem, Davi? É para Deus. Não, então toma de graça. Davi falou, negativo. Eu não quero dar para meu Deus algo que não me custe nada. Então, Deus está avaliando as nossas reações, as nossas ações. Agora, preste atenção, se é muito crente que eu conheço, eu ia comprar para Deus, mas já que você está querendo me dar de graça, então é glória a Deus, então isso é de Deus então, hein, fulano? É Deus nisso. A glória não vai ser para você, mas para aquela pessoa que abriu mão. Davi percebeu isso na hora, falou, essa ideia é minha e eu quero pagar um bom preço, eu quero pagar o que for justo. Então existem situações na nossa vida que são oportunidades para que Deus nos avalie. Se estamos crescendo, se estamos amadurecendo ou se continuamos crentes meninos. Então, querido, está na hora de nós começarmos a avaliar as nossas reações diante de algumas situações. Ok? Que sempre a gente está caindo ali na mesma coisa, sempre estamos tropeçando nas mesmas coisas, sempre as mesmas falhas. Então Deus está avaliando isso continuamente, para que você possa avançar de fase, ou continuar onde está, ou retroceder. Aqui em Apocalipse capítulo 22, no versículo 12, a Bíblia diz assim, olha, e eis que veio sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então o que eu aprendo aqui? Deus
Deus vai retribuir a cada um segundo a sua o quê? Ação, atitude. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual tem sido a sua atitude em relação às coisas de Deus? Qual tem sido a sua atitude em relação à sua vida espiritual, à sua vida moral, à sua vida profissional, conjugal, familiar? Como tem sido? Então o que Deus está me mostrando através da palavra aqui de hoje é isso aqui que eu estou te falando. Em primeiro lugar, Deus sempre vai me avaliar, vai avaliar as minhas reações. Amém? É as minhas reações. Antes de avançar para o ponto 2, eu quero te dar só mais um dado aqui. Todo mundo está preparado para atacar. E eu disse aqui no início que a gente perde na defesa. Certo? Então você tem que analisar a sua vida, se você está pronto para estar no pelotão da frente ou não. Os valentes de Davi, quando foram recuperar sua família, todos os seus bens que tinham sido levados em Ziglag, 200 falaram: Davi, o nosso coração quer ir, mas nós não temos força. Davi diz: então fiquem e cuidem da bagagem. Olha bem, eu quero ir, mas eu sei que eu não tenho força. Você sabe por quê? Porque eles homens estavam dizendo que numa batalha a gente pode ferir ou a gente pode ser ferido. Eu até quero, mas eu preciso reconhecer os meus limites. Todo mundo que está aí do outro lado participando dessa live tem um limite. Não vá acima daquilo que você pode. Não tenha uma atitude além da tua capacidade. Deus não quer isso de você. Ok? Deus não quer. Davi reconheceu o valor daqueles homens e disseram: olha, tomem conta da bagagem enquanto a gente vai. Voltou e foram distribuídos os despojos com os que ficaram. Mesmo que a atitude dos outros 400 foi eles, para que não vão dividir com eles? Eles nem foram, eles nem lutaram. Davi disse: mas eles tomaram conta da bagagem. Mas eles também, de uma certa forma, cooperaram. Então comece a dividir pelos mais velhos. Então, meu irmão, aqui é o que nós estamos vendo. Cuidado. Deus em todo o tempo está avaliando as suas reações. Como você está reagindo à provocação, como você está reagindo a algumas situações no seu local de trabalho, com a vizinhança. Deus está olhando como você reage. Então, esse espírito de Gabriela na sua vida, repreenda isso em nome de Jesus. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não para com isso, meu irmão. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Pessoas que vivem dizendo: eu sou assim, não mudo, são pessoas que não se deixam controlar pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia nos diz em Gálatas 5, 22 e 23 sobre o fruto do Espírito. E dentre os 9 que ali encontramos, está lá o domínio próprio, eu controlar as minhas emoções, eu me controlar diante das reações que terei diante de algumas adversidades, porque eu vou vencer o meu inimigo perseverando, eu vou vencer o meu inimigo com resiliência, eu vou vencer o meu inimigo desmoralizando ele diante da minha o quê? Atitude em perseverar, em não desistir. Foi o que Caleb falou. Tal qual era a minha força 45 anos atrás, é hoje, porque eu perseverei em seguir ao Senhor. Está lá no livro de Josué. Ele perseverou, não desistiu. Segundo lugar, segundo ponto, tem um texto aqui de Deuteronômio que eu quero ler com você. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Deuteronômio 10, 17. Vamos lá comigo? Deuteronômio 10, 17, a Bíblia diz assim, olha: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores.
o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Não pensa que você vai comprar Deus com dinheiro, com dízimo, com oferta, fazendo caridade, sendo bonzinho, porque isso aí para Deus não funciona. Ele está dizendo que, olha, eu não faço acepção de pessoas. Eu não tenho tratamento diferenciado com ninguém. Agora, presta atenção, meu irmão. Vamos supor que você tem aí, olha, 3 filhos. Você tem 3 filhos. Você trata os 3 filhos igual. Eu não estou dizendo amar. Amar a gente ama os 3 igual. Mas algum desses filhos recebe um tratamento diferenciado? Se ele recebe, por que recebe? É porque o pai ama menos? Não. É porque o pai não ama os outros 2? Não. Ué, por que esse pai e mãe têm 3 filhos? Eles amam os 3, porém, há um entre os 3 que se destaca, que recebe um favor maior, que recebe uma atenção especial. E por que isso acontece? Porque os pais não amam os outros 2 ou porque esse persevera em áreas, ele tem atitudes, ações, reações em determinados momentos que os outros não têm? Amar, irmão, não é aprovar um comportamento, mas amar também não é aceitar qualquer coisa, ok? Deus não faz acepção de pessoa, fato. Lá em Juízes 16, versículo 30, capítulo 16, 30 de Juízes, Sansão vai declarar lá no final da vida dele, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que matara na sua vida. O que eu quero te mostrar com isso sobre Deus não fazer acepção de pessoa? Quando Sansão, lá no cárcere, empurrando aquela pedra de moinho, reconheceu que foram as suas ações, que foram as suas escolhas, que lhe levaram àquela condição, e ali ele se arrependeu e convidou Deus a fazer parte da vida dele novamente. Aí Deus falou: não, Sansão, porque você errou. Eu só atuo, eu só trabalho na vida de quem é certo, de quem nunca erra. Eu só lido com os infalíveis. Foi isso que Deus fez? Não. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão, como sempre o fez. E o que nós percebemos ali é que Deus deu a Sansão vitória, mais na morte do que em toda a vida. Precisava ter um final daquele? Não, não precisava. O que Deus fez pelos outros, Ele também faz por você, meu irmão. Ele também fará por você. Quando eu li aqui que Deus não faz acepção de pessoas, esse mesmo Deus que deu força para Sansão, quando ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua condição e Deus o abençoou, Deus está dizendo para mim e para você: se você reconhecer, se você entender que foram as suas ações, que foram as suas reações em determinados momentos, em algumas circunstâncias que lhe levaram a essa situação, mas se você se arrepender, Ele está dizendo: eu não faço acepção de pessoas. Assim como eu fui bênção para Sansão, eu vou ser para você também. Assim como eu abençoei homens, assim como eu abençoei mulheres no passado, assim como eu tenho feito na vida de muitas pessoas hoje, eu também posso fazer na sua. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, Deus não muda. Essa é a bem da verdade. Agora, olha o que esses homens fizeram. Fizeram coisas tremendas. Ah, mas foi só com eles, né, pastor? Não! Quer que Deus faça algo extraordinário na sua vida? Então faça algo extraordinário para Deus.
Lá em Hebreus, capítulo 11, do versículo 33 ao 34, e depois do 39 ao 40, a Bíblia diz assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Que promessa? A de ver o Messias, de ver aquilo tudo que tinha sido falado pelos profetas do libertador de Israel, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que Deus está dizendo? Olha, pela fé, esses homens fecharam boca de leões. Daniel, pela fé, pela maneira como ele reagiu, pela maneira da reação dele diante de um interdito, diante de um decreto do rei Dario. Olha bem, e aí vai mais, olha, e aqueles outros três, Ananias, Misael e Azarias, que pelo seu posicionamento, pela sua reação diante da adversidade, escaparam do fogo. O fogo não os pôde ferir. E muitos outros homens, meu irmão, venceram a espada, porque tiveram uma reação diferenciada, porque entenderam que ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele é o nosso Deus, e ele não faz acepção de pessoas. Como Deus livrou esses homens do fogo, da espada, dos leões, ele também continua hoje, ele pode livrar a sua vida, a minha, não importa a situação, não importa a circunstância, Deus é fiel. Deus é fiel. E é isso aqui que ele está mostrando para nós aqui nessa noite. Então, o que Deus fez pelos outros, também pode fazer por você. Deus curou alguém? Ele pode te curar. Deus restaurou a família de alguém? Deus pode restaurar a sua. Deus abriu porta no campo financeiro para alguém? Ele pode prosperar você. Deus fez algo extraordinário na vida de alguma pessoa? Então ele está dizendo, eu quero fazer na sua também. Porém, eu estou avaliando todos os dias, em todos os momentos, as suas atitudes, como você reage diante de algumas situações. É por essas situações, é por essas questões que nós temos retardado os projetos e propósitos de Deus para a nossa vida. Não é Deus que não quer, são as nossas reações, ações que estão impedindo Deus de agir de maneira poderosa, tremenda na nossa vida. Presta atenção. Terceiro ponto. Em Josué, capítulo 1, versículo 5, diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Terceiro lugar, então, o que eu aprendo, pastor? As vitórias do seu passado provam que você é imbatível. Josué, como eu fui passado, com quem? Com Moisés. Eu não faço acepção de pessoas, Josué. Serei assim também com você. Agora, qual que é o terceiro ponto? As vitórias do seu passado provam que você é imbatível. Eu duvido
que eu estou pregando para alguém aqui que nunca experimentou uma vitória de Deus na vida. Duvido que você que está do outro lado nunca experimentou um milagre de Deus. Pastor, eu nunca experimentei. Você está vivo aí respirando, filhão? Então você está experimentando. Dentre milhões e milhões lá na concepção, foi você que fecundou o óvulo. Foi você que entrou, filhão. Foi teu nome que Deus falou na eternidade. Vai. Você já é um vencedor desde a concepção. Então o que eu quero que você entenda é que o seu passado, as vitórias que você já teve, dizem que você é imbatível. As vitórias que você já conquistou, Deus está falando, ei, acorda! O mesmo que eu operei na tua vida ontem, o mesmo que eu fiz na sua vida no passado, eu tenho muito mais para fazer no presente, para te projetar para o futuro. Você é imbatível. Você mais Deus é invencível. Você mais Deus é maioria. Em qualquer lugar e em qualquer circunstância, meu irmão, de tudo que você precisa é de Deus. Então todas as vitórias que você já teve na sua vida, todas as bênçãos que Deus já proveu para você, provam que você é imbatível. Você é imbatível, querido. Você é um campeão. Olha para você ver que interessante. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 37, diz assim: Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. O que eu estou aprendendo aqui é que as vitórias do meu passado provam que eu sou imbatível. Davi estava falando: ô Saul, Deus me livrou foi do leão, rapaz. Eu peguei o leão, foi pela barba, pela juba dele. E o matei. Matei também o urso. E esse filisteu, vou matar também. Porque eu mais Deus sou imbatível. Deus me deu vitória contra o leão e contra o urso. E Deus vai me dar vitória contra esse Golias também. O que eu quero que você entenda nessa noite é, querido, eu não sei quais vitórias você já teve, mas Deus tem muito mais vitórias para a sua vida ainda. Deus tem muito mais para fazer na sua vida e através de você. Creia nisso. Creia. Deus está no controle. Agora, presta atenção. Em quarto lugar, o seu foco decidirá os seus sentimentos. Anota isso. O seu foco vai decidir o seu sentimento. Você quer ver um exemplo? Aqui mesmo em 1 Samuel, no capítulo 17, do 28 ao 30, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, Davi estava perguntando: vão dar o que para quem derrubar esse filisteu? Então, Eliabe, o irmão mais velho, quando ouviu a voz de Davi, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Vieste aqui apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta ao segredo da vitória aqui agora, ó. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa. E o povo tornou-lhe responder como dantes.
O seu foco vai decidir o seu sentimento, e o seu sentimento pode te travar ou te levar para a vitória. Presta atenção. Quando Eliabe falou o que falou com Davi, Davi tinha duas decisões. Tentar se explicar para Eliabe: não, Eliabe, não foi isso, você está entendendo tudo errado, é porque o papai pediu para eu vir aqui trazer comida para vocês, e eu vi o pessoal conversando aqui, eu só fiz uma perguntinha para eles. Ou simplesmente desviar o olhar. O que Davi está me dizendo aqui, me ensinando, é que se você ficar focando no problema, você não avança. Se você ficar prestando atenção, direcionar o seu foco para críticos, para pessoas que estão dizendo que você não consegue, que você não vence, que você não é capaz, você vai parar a sua vida, você vai travar a sua vida. Então, querido, tira o foco do problema e olha para a solução, porque aquilo que você dá atenção vai governar o teu coração. Deu até rima, mas é verdade. Irmãos, quanto a mim, disse Paulo, lá em Filipenses 3, 13 e 14, olha, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu estou focado no meu objetivo. Se eu for parar para ficar dando satisfação para retardatário, a minha vida trava. O que eu te mostrei aqui lá no início dessa ministração? A perseverança gera respeito e diminui tremendamente a moral do seu adversário. Quanto mais seu adversário te bate, quanto mais ele te fala, quanto mais ele te critica e mais você avança em direção ao seu objetivo, em direção ao seu foco, menos credibilidade ele tem. Poxa, eu invisto, eu falo, eu critico, eu persigo. Irmão, você vai parar para ficar dando atenção para retardatário? Não perca o foco. Paulo está dizendo: eu esqueci do que o que está para trás, está para trás. O meu foco é o que está à frente. Meu alvo é Cristo. Eu sei para onde eu estou indo, então não tenho tempo para perder, para explicar para Eliabe o que eu estou fazendo, com quem que eu deixei ovelha. Se você olhar o capítulo 17, você vai ver que Davi era extremamente responsável. Ele acorda de madrugada, bem cedinho, e põe um guarda, ele contrata, ele chama alguém para cuidar das ovelhas dele, enquanto ele vai atender ao pedido do pai. Agora, se eu sei o que eu estou fazendo, eu não tenho que ficar dando satisfação para todo mundo não, meu irmão. Acorda! Quem é teu amigo, você não precisa explicar nada para ele, porque ele conhece você, ele sabe do teu caráter. Quem não é, você pode arrancar o coração, botar na mesa, que eles estão quicando para isso. Então, continue focado naquilo que Deus te chamou para fazer. Não perca o foco. Seu foco vai decidir o seu sentimento. E se o diabo conseguir te abater emocionalmente, você perdeu. Todo mundo sabe que uma pessoa motivada produz, que uma pessoa motivada hoje, ela é uma pessoa extremamente produtiva, mas uma pessoa que está mal, que está depressiva, está ruim. Em Provérbios 24, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: olha, se no dia mau você se mostrar frouxo, a tua força será pequena. Se a coisa já está ruim, você se abate, você é presa fácil. Querido, a alegria do Senhor é a nossa força. Você crê nisso aí do outro lado? Você crê que a alegria do Senhor é a nossa força? Então não permita que o inimigo faça você perder o foco. Em Gênesis capítulo 3, olha, Deus dá uma instrução muito clara para Adão e Eva no capítulo anterior. No capítulo 3, Satanás fez Eva perder o foco, fez Eva perder o seu objetivo e a sua função dentro daquele jardim. Quando ele tira o foco da mulher e coloca o foco no lugar errado, o que aconteceu? A expulsão do primeiro casal e de toda a prole do paraíso. E por quê?
Porque o diabo conseguiu tirar Eva do foco. Está lá em Gênesis 3. Perdeu o foco a Eva. Agora ela está olhando justamente para aquilo que Deus falou para ela não prestar atenção. Não presta atenção no que Satanás está te mostrando, querido. Pode ser bonito, pode ser lindo, mas se não tem Deus nesse negócio, chuta que é laço, pula fora. O diabo vai tentar te distrair no caminho. O diabo vai tentar te mostrar outras coisas, como eu ministrei anteontem, se não me trai a memória, sobre a vinha de Nabote. Olha, eu tenho algo melhor para você, uma vinha melhor, te dou dinheiro, te pago. Nabote não perdeu o foco, porque Nabote, o seu nome no hebraico, Navot, significa frutífero. Deus te chamou para ser frutífero, Deus te chamou para prosperar. Cuidado, porque o diabo vai tentar fazer você perder o foco. E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Cuidado, porque existem muitas pessoas se encantando com a beleza do caminho e estão esquecendo para onde estão indo. Cuidado. O diabo quer te botar na beira da estrada, ok? E não no caminho, que é Jesus. Olha agora, olha como que o diabo é. Olha o que Deus vai falar para Caim. Gênesis 4:7. Caim, o pecado jaz à porta. O teu desejo vai ser contra você, mas você tem o poder de dominá-lo. É o primeiro ponto que eu te mostrei aqui nesse devocional de hoje, nesse culto de hoje. Deus está continuamente avaliando as minhas o quê? Reações. Deus está falando, Caim, o pecado está aí. Cuidado como você vai reagir aos seus impulsos. Era o que Deus estava falando para Caim. Cuidado como você reage aos impulsos, Caim. Porque tudo vai te apontar o caminho, e é um caminho de morte. Você tem o poder, Caim, de não perder o foco, de manter-se no prumo. Cuidado com as escolhas que você vai fazer, Caim. E nós bem sabemos qual foi a escolha de Caim. Meu irmão, você que está na sua casa agora, eu profetizo isso que eu vou dizer agora para a sua vida. Declara isso para quem está com você agora do seu lado na sua casa. Diga para essa pessoa que está do seu lado aí, tua esposa, teu filho, seu amigo, enfim, quem tiver aí, diga isso. Vamos repetir isso junto. Eu falo, você repete. Diga assim, olha, coloque a lupa no lugar certo. As suas escolhas vão definir o seu futuro e, consequentemente, o seu estresse. Quer que eu repito? Coloca a lupa no lugar certo. Suas escolhas vão definir o seu futuro e, principalmente, o seu estresse, sua dor de cabeça, suas noites mal dormidas. Tudo será definido por onde você está botando foco, em onde você está concentrando, em onde você está dirigindo a sua vida. Você percebe isso, meu irmão? Cuidado! O diabo é especialista em fazer você perder o foco, em você olhar para o lugar errado, para o lado errado, para a pessoa errada, para a situação errada. Cuidado! Quinto, nada é tão mal quanto parece à primeira vista. Nada é tão mal quanto parece à primeira vista. Cuidado! Tem horas que você olha para uma situação, você fala, e agora acabou mesmo, agora tá ruim, agora pegou, agora a situação tá difícil. Aí você começa a reclamar, começa a murmurar, começa a chorar. E nada é tão mal quanto parece à primeira vista. Eu já disse aqui que a primeira impressão não é a que fica. É a segunda, porque na primeira todo mundo engana. Achei que era bom, não é nada. Achei que era ruim, é ótima pessoa. Todo mundo engana na primeira. Então nada é tão mal assim quanto parece na primeira vista. Ok? Agora, o que eu quero que você perceba? Lá em Gênesis, capítulo 28, no versículo 16, diz assim: Despertando Jacó do seu sono, disse:
Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Onde que Jacó estava? No meio do nada, com a mão na frente, outra atrás, fugindo do irmão, queria matar ele. E Deus vai falar: Jacó, olha para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Você está vendo isso aí, Jacó? E ele falou: tô, Senhor. Tudo isso vai ser seu. Meu irmão, presta atenção e anota isso que eu vou te falar na tábua do teu coração agora. Toda palavra profética sempre irá contra a nossa realidade do momento. Quando Deus te disser que vai te dar alguma coisa e que vai fazer de você grande, a sua situação naquele momento vai ser a pior. Vai ser aquela que você diz assim: vocês estão de brincadeira. Deus está falando que isso tudo que vai ser meu, eu não tenho nenhum real. Meu irmão, quem está falando que vai te dar é o dono do universo, querido. É aquele que tem todo o poder no céu e na terra e que não sobrou para ninguém. É Ele. Jacó olhou e falou: isso aqui é um deserto, isso aqui é nada, isso aqui é lugar de morte, isso aqui é lugar de abandono, isso aqui é o lugar mais inóspito do planeta. Mas você sabe que isso aqui não é tão ruim quanto está parecendo? Porque, na verdade, Deus está aqui. Eu quero dizer para você que esse deserto que você está falando, que esse problema, que essa luta, enxerga Deus aí, querido. Deus está com você. Deus está com você quando ninguém mais está. Em Mateus 28, versículo 20, ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não pense que você está no pior lugar do planeta, porque se Deus estiver com você, é céu. É o hino do cantor cristão, não é não? Com Cristo ali, é céu para mim. Então, meu irmão, o que adianta eu estar lá em Dubai sem Deus? É a mesma coisa de eu não estar em lugar nenhum. Eu posso estar no deserto do Saara sem um copo d'água. Se Deus está comigo, eu tenho tudo que preciso. Eu tenho tudo que me é necessário para sair daquela condição. Você sabe por quê? Porque Ele vai observar qual vai ser a minha atitude. Jacó creu e falou: Senhor, se Tu fores comigo e Tu me prosperares, e se essa boa palavra se cumprir na minha vida, de tudo darei o dízimo. E o que você acha que aconteceu com Jacó? Você acha que Deus é menino? Ele venceu, meu irmão. Então, nada é tão mal quanto parece à primeira vista. Você acorda, fala do deserto, você está fugindo para não morrer, é o pior. Mas, de repente, Deus te encontra no caminho. Deus te encontra como Ele encontrou em Lucas capítulo 24, a partir do 31. Os discípulos chorando, reclamando. Olha o que fizeram do nosso mestre. Mataram o nosso mestre no caminho de Emaús. Ou seja, parecia que era o quê? Horrível a situação, sim ou não? Imagina os dois discípulos frustrados, mataram o nosso mestre, acabaram com ele. Estão indo agora, lamentando e chorando. De repente Jesus se coloca entre meio a eles e começa a dizer que convinha que o Filho do Homem passasse por tudo aquilo e tal. E de repente eles dizem: fica, Senhor, porque já se faz tarde. De repente Jesus desaparece, um olha para o outro e fala: rapaz, você prestou atenção? Nós estávamos no deserto, voltando frustrado, derrotado, decepcionado, amargurado. Mas quando aquele homem começou a falar conosco, você percebeu o quanto o nosso coração começou a arder? Porque nem tudo é tão ruim quanto parece. Eu sei que pode parecer ruim, mas você tem que ver além das circunstâncias. Você não é guiado por vista, você é guiado por fé. E Deus está nesse negócio, meu irmão. Creia que Deus está com você, Deus está na sua vida, você não está sozinho não, meu filho. Ô, minha irmã, acorda, Jesus é contigo. Você vai sair muito melhor desse deserto quando você entrou nele. Você entrou no deserto com a mão na frente e outra atrás. Vai sair próspero, abençoado. Você vai sair desse deserto, desse vale que você está nele, meu irmão, com uma experiência sobrenatural com Deus. Porque Deus não é colega, Deus é amigo. E Ele é aquele que fica quando todo mundo vai embora. Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. Creia nisso. Olha que coisa fantástica. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja.
O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha para você ver, o moço dele acordou de manhã e falou assim, vamos fazer um cafezinho aí para fazer uma média para Eliseu. Quando ele abriu assim a porta da tenda lá, né, puxou a cortina, ele viu que os inimigos tinham cercado tudo, ele voltou para dentro falando, estamos mortos, estamos perdidos. Eliseu, qual que é o quinto ponto? Nada é tão mal quanto parece à primeira vista. À primeira vista, para esse moço, terrível. Mas nada é tão ruim quanto parece à primeira vista. O que manda é a segunda. Aí levanta o Eliseu, tranquilão. O que foi, menino? Não, porque nós estamos tudo cercados, que agora acabou mesmo, o exército está aí, bazuca, metralhadora, canhão, helicóptero, já era para nós, perdendo. Senhor Deus, tira as escamas dos olhos do seu servo para que ele veja. Quando as escamas caíram dos olhos do moço, Eliseu e o moço dele aqui, o exército inimigo aqui, agora presta atenção, carros e carros de fogo, cavalos e carros de fogo aqui, tudo armado até os dentes, só esperando uma ordem de Eliseu. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o que está com você do que contra você. Então reaja a essa situação como um homem, como uma mulher de Deus. E para de focar no exército inimigo e olha para o autor e o consumador da nossa fé. Deus! Deus está no controle e é isso que importa. Isso aí é o que importa. Ah, meu irmão, lá em Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25 diz assim, então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Presta atenção, Jesus é de que tribo? Jesus é da tribo de Judá. Isso aí. Só que você não sabe de um negócio. O tetragrama Yud-He-Vav-He, que forma o nome do Eterno, que é impronunciável, ninguém sabe qual é a pronúncia fiel, mas essas 4 letras, Yud-He-Vav-He, formam-se aportuguesado, para nós fica Yavé. Mas quando você adiciona a 4ª letra do alfabeto hebraico, é a letra Dalet. A letra Dalet representa uma porta. Então, quando você pega Yud-He, Vav, Rei, e você adiciona a letra Dalet, o que fica no nome de Yavé? Aí você já não pronuncia Yavé, você vai pronunciar Yehudá. Entendeu? Entendeu o mistério? Pegou aí? Jesus é o leão da tribo de Judá, querido. Ele é o 4º homem nas fornalhas ardentes da vida. Você sabe por que Ananias, Misael e Azarias não morreram? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando lançados ali? Porque quando eles entraram no fogo, eles passaram primeiro pela porta. Quem era a porta que já estava lá? A porta de escape, a porta do livramento. Jesus, em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse, Anohi Shar, Anohi Dalet, eu sou a porta. Eles passaram por dentro da porta, e quem passa por essa porta chamada Jesus, entra e sai e encontra pastagem, encontra provisão, encontra cuidado, porque como disse o salmista Davi, no Salmo 23, Adonai Roi Lo Ersá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na tradução hebraica clássica, o Senhor é meu pastor,
de nada terei falta. A palavra roi no hebraico significa aquele que pastoreia, que cuida, que zela, que protege, que leva para a água de descanso, que cuida da ferida. Querido, nós temos um pastor que cuida do seu rebanho. Então, olha, o rei ficou perplexo, sabe por quê? Porque nada é tão ruim quanto parece à primeira vista. Quem olhasse falava, perdeu, acabou para os meninos, mas Jesus é o quarto homem nas fornalhas ardentes da nossa vida. Glória a Deus por isso. Aleluias, seja dadas ao Senhor. Você crê nisso, querido? Eu creio, para a glória de Deus. Creio. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz, melhor é o fim das coisas que o princípio delas, melhor é o paciente do que o arrogante. Sabe o que significa? Melhor o fim. A princípio, se você focar o lugar errado, você perde. Mas se você entende que nada é como se vê a princípio, mas aquilo que Deus fará posteriormente é o que conta, então o que está acontecendo agora não me interessa. O que me interessa é a palavra final de Deus acerca desse negócio. E quem tem a palavra final na minha vida, na sua vida, acerca de qualquer questão, é Deus. Amém? Sexto ponto. Perseverar para vencer. Perseverar para não ser destruído. Então, em sexto lugar, desistir não vai melhorar a sua vida. Vai? Desistir vai melhorar a sua vida? Se você falar, não mexo mais com isso, não quero mais saber disso, vai melhorar a sua vida? Vai te fazer uma pessoa melhor? Você que está querendo desistir do casamento, desistir desse relacionamento, desistir, vai melhorar a sua vida você desistir? Desistir resolve? Não, eu desisti, fui vencedor. Você conhece alguém que fala isso? Não, eu desisti, então eu ganhei, fui campeão. A vitória é para quem não desiste. Desistir melhora a sua vida, meu irmão? Desistir melhora a tua autoestima? Desistir vai fazer de você uma pessoa melhor? Em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 2 ao 4, diz assim acerca de Elias. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer, façam-me os deuses como lhe aprouver. Se amanhã, até essa hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Aí, ao Elias, versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4, se isolou, deixou o moço, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, sozinho, caminho de um dia. E veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Para mim deu, desisto, joguei a toalha. Pessoas que querem ou pretendem desistir da vida, sabe por quê? É porque elas não sabem lidar com a situação. Então elas acham que o suicídio é o caminho mais fácil. Mas na verdade é um caminho de covardia. Quem atenta contra a própria vida é covarde. Porque não pensa nas pessoas que ele vai deixar. Ele não pensa no estrago que ele vai fazer na vida das pessoas que amam a ele. Suicidar é sair pela porta dos fundos da vida. É deixar para os filhos, para a família. Quando você tiver um problema e não tiver peito, coragem para resolver, faça que nem papai, faça que nem a mamãe, se mate. Eu não estou pregando para gente covarde, gente que desiste aqui nessa noite. Se você já pensou em fazer isso, atentar contra a sua vida, em nome de Jesus, risca isso desta página agora da sua vida, em nome de Jesus, querido, porque desistir não vai melhorar a sua vida, muito pelo contrário, só vai piorá-la. Só vai piorá-la. Elias está lá, eu desisto, joguei a toalha, melhorou a vida dele em quê? Está deprimido agora, está com depressão. Jonas 4, versículo 1 ao 3. Olha o Jonas. Com isso desgostou-se Jonas. Desgostou com o quê? Porque Deus falou que não ia mais destruir Nínive. Então olha bem para você ver.
Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Pois por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Cara ingrato, insensível esse Jonas. Estava lá no ventre do peixe, todo ferrado, lascado na vida. Nossa, olha lá, o pastor falou a palavra lascar de novo. Lascão mesmo. Partido no meio. Perdidaço. Clamou a Deus e Deus teve misericórdia dele. Agora ele prega uma mensagem, talvez uma das mensagens mais impactantes da Bíblia, que a cidade inteira converteu. E o próprio Deus que falou com ele: Ei, Jonas, tem 120 mil almas que não sabem distinguir nessa cidade o que é mão direita e o que é esquerda. Então qual que era a população? Quantos se converteram com a pregação do Jonas, gente? O cidadão Jonas, que Deus faz uma bobureira crescer e fazer uma sombrazinha sobre ele, que o sol estava rachando a mamona. Depois Deus mandou uma lagarta, foi lá e comeu, e ele ficou irado, porque é a minha boboreira, porque não pode, porque isso é um absurdo que o senhor fez com a minha plantinha. E Deus vai falar: engraçado, essa plantinha você não teve trabalho para regar, para plantar, para nada, e você está aí todo chateadinho, porque ela se foi. E eu não teria misericórdia de 120 mil que não sabe o que é mão direita e esquerda, Jonas? 2 pesos, 2 medidas, rapaz. Agora você está pedindo para morrer? Porque você sabia? E meu irmão, presta atenção. Eu vou te dar um dado aqui. Aqui está aqui, ó. E que se arrepende. E diz o texto que Deus se arrependeu do mal que faria a Nínive. Ou então Deus arrepende? Então se Deus arrependeu, então não é Deus, querido. Arrependimento para Deus no hebraico é nohan, significa sensibilizar, ter dó, atenuar a pena, só isso. Somente isso. Então o que eu quero que você perceba dentro dessa ministração de hoje? Esse 6º ponto: desistir não melhora a sua vida. O ato de Jonas estar desistindo vai melhorar a vida dele em quê? Você dizer: para mim acabou, joguei a toalha, não quero mais, vai melhorar a sua vida? Ah, pastor, vai. Pode até ser, meu irmão. Momentaneamente. Temporariamente. Não definitivamente. Porque Deus não trabalha na vida de pessoas que desistem. Eu não consigo ver um campeão que desistiu diante das adversidades. Então, eu estou indo para o último ponto, mas antes de ir para ele, deixa eu te recapitular. Nós estamos ministrando aqui hoje sobre perseverar para sobreviver. Então, primeiro ponto. Eu disse aqui para você, Deus está continuamente avaliando as suas reações. Deus vai permitir situações para ver a sua reação, como você reage. E como você reage vai determinar se você avança, se você continua parado ou se volta para o fim da fila. 2. O que Deus fez pelos outros também pode fazer por você. Porque Deuteronômio 10:17 ele não faz acepção de pessoa. As vitórias do seu passado provam que você é imbatível. Ou seja, o mesmo Deus que te ajudou até agora continuará na sua vida daqui para frente. Em 4º lugar, o seu foco vai decidir o seu sentimento. Cuidado onde você está focando. Porque se você colocar a lupa no lugar errado, isso pode comprometer o seu futuro. E o diabo vai te apresentar a árvore do centro do jardim, para que você perca o foco de todas as 1000 possibilidades que Deus tem para a sua vida. Em 5º lugar, nada é tão mal quanto parece à primeira vista. À primeira vista, Jacó olhou: estou lascado, deserto, vou morrer.
Mas olha o que Deus fez para ele. Então, a glória da segunda casa vai ser muito maior que a da primeira. Sexto, desistir não vai melhorar a sua vida. Amém? Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos, se nós não desistirmos, se nós não retrocedermos, se nós não pararmos. Então presta atenção, no tempo certo, no kairós de Deus, você vai vencer. Então, desistir não é uma opção, meu irmão, amém? Diga aí para quem está na tua casa, junto com você, diga para você mesmo, desistir não é uma opção, não é, não é. Em 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então desistir não é uma opção. Em sétimo lugar, e eu vou encerrar aqui, diz assim: a resistência é a semente que garante o reconhecimento e a recompensa. Entendeu? A resistência é a semente que garante o reconhecimento e a recompensa. Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Outra tradução: mas os ímpios serão derribados pela calamidade. A resistência é uma semente que garante a recompensa, ou seja, não desista. O fato de você não parar, de não desistir, de não entregar os pontos, de não recuar, de entender que desistir não é opção, é que vai te garantir a recompensa no final. Em Mateus capítulo 10, versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus não tem compromisso com quem desiste. Então é a resistência, é um leão por dia, é uma semente que eu estou plantando, querido. Em cada luta que eu não paro, em cada situação que eu não desisto, me garante conhecimento, reconhecimento e posteriormente recompensa. É assim, amém? E glória a Deus por isso. Em Tiago 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ei, está dizendo bem-aventurado, feliz é o homem que sofre a tentação. Aqui não está dizendo bem-aventurado é aquele que nunca tem problema. Feliz é o homem que só vai de vento em popa, em mar tranquilo. Não é o que está dizendo. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que sofre a tentação, porque depois que ele passar a tentação e ele for provado, vai receber uma recompensa. Qual que é a recompensa? A coroa da vida. A coroa da vida. É para quem não desiste. Apocalipse capítulo 21, versículo 7, a Bíblia diz: quem vencer todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem vencer todas as coisas, vai ser filho meu. É filho meu. Quem vence? E essa é a vitória que vence o mundo, querido, a vossa fé. Amém? Eu creio que essa palavra falou ao seu coração. E olha, domingo passado, se não me trair a memória, ou domingo retrasado, eu ministrei uma série de 3 mensagens. Fé é agir conforme se crê. Ministrei domingo de manhã, domingo noite e encerrei na quarta. Esse domingo eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Então não perca, eu já estou falando desde agora, domingo pela manhã, não perca o culto das 9, não perca, e o das 18. Eu tenho uma palavra de Deus para impactar, para mudar a sua vida, no nome de Jesus. Amém?